comentamos em videoaula passada, todas as linguagens de programação oferecem um conjunto de tipos de dados básicos, que são utilizados para resolver a maioria dos problemas suportados por essa linguagem. Esses tipos básicos, em boa parte, são apenas reflexo do hardware do computador, ou requer apenas um pouco de suporte do hardware para poder ser implementado. Entre os elementos, então, que interferem nos tipos de dados fornecidos por linguagem de programação, destacam-se a capacidade de representação do tipo, o que ele pode representar e que valores podem ser representados, o potencial de representação dos conceitos da linguagem. Então, cada linguagem tem um perfil, então o que é que o tipo consegue representar dessa linguagem? Se eu estou trabalhando com a linguagem com ênfase em matemática, ela precisa suportar tipos numéricos com grande precisão. Uma linguagem comercial, por outro lado, precisa suportar muito bem tipos que representem dinheiro, valores monetários. Bom, além da capacidade e do potencial de representação, nós temos também o suporte a hardware. Por exemplo, tipos numéricos em linguagem de programação geralmente possuem uma faixa de valores permitidos, que é justamente por conta da limitação da representação em hardware. A grande maioria das linguagens de programação vai dar suporte para números inteiros, números em ponto flutuante, que são utilizados para representar valores fracionários e decimais, vai disponibilizar também valores lógicos, tipos lógicos, que é usado para teste de condições, e texto. Então, esses 4 tipos básicos geralmente estão presentes em boa parte das linguagens de programação. Inteiros, ponto flutuante, lógico e texto. Em C++, um tipo básico é o char. O tipo char utiliza 1 byte, que pode ter exatamente 256 valores diferentes. Então, de uma maneira geral, ele representa 1 byte de memória. Qualquer coisa que possamos representar utilizando 1 byte de memória pode ser representado em C++ usando um char. Mas ele pode ser usado ainda como um número inteiro pequeno, que vai de menos 128 a 127. O tipo inteiro mais usado em C++ é o int, cuja faixa depende do compilador utilizado. O padrão atual da linguagem C++ especifica que ele deve ser representado utilizando ao menos 2 bytes. Mas a maioria dos compiladores modernos utilizam 4 bytes. Isso permite representar valores entre 2 bilhões negativos a 2 bilhões positivos, aproximadamente. Uma variação no tipo int é o tipo unsigned ou unsigned int, que é utilizado quando você não precisa e não quer representar valores negativos. Nos compiladores modernos mais comuns, ele representa valores que vão de 0 a aproximadamente 2 bilhões. Bom, caso estejamos desenvolvendo um sistema computacional de recursos limitados de memória, como o Arduino, por exemplo, pode ser que o tipo int seja muito para o valor a ser representado e char seja muito pouco. Então, o C++ disponibiliza o tipo short ou shortInt, que utiliza pelo menos 2 bytes de memória, de acordo com o padrão. Em compiladores mais antigos, inclusive, em que o tipo int costumava usar 2 bytes, os tipos short e int permitiam representar exatamente a mesma coisa. Em compiladores mais modernos, há uma diferença, já que o int costuma ser implementado com 4 bytes e o short com apenas 2 bytes. Bom, falamos de menos que o int. E quando a gente precisa de uma faixa maior que o int? Nós podemos usar o long ou longInt, que, de acordo com o padrão, utiliza pelo menos 4 bytes para a sua representação. Essa, inclusive, é uma implementação usual em compiladores modernos. O que faz com que, na verdade, atualmente, int e long
apresentem geralmente, né, representem geralmente a mesma faixa de valores. Mas isso pode variar de compilador para compilador. Além do long, nós temos também o long, que utiliza pelo menos 8 bytes para representação. E com isso você vai poder representar uma grande faixa de valores, mas vai ocupar, obviamente, um espaço maior na memória do computador. Para a representação de valores lógicos, o C++ nos disponibiliza o tipo bool, que pode receber valores true ou false, né? Verdadeiro ou falso em português. Então, esse tipo é usado para expressar o resultado de uma condição. Você pode atribuir a ele, por exemplo, a uma variável desse tipo, o resultado de uma comparação se 10 é maior do que 9, por exemplo. Para a representação de tipos de ponto flutuante, o C++ nos oferece 3 opções. A primeira dela é o float, que utiliza pelo menos 4 bytes e geralmente segue um padrão do I3E para representação de números flutuantes. E o float, ele geralmente, na maioria dos compiladores, vai representar valores de 1.2 vezes 10 a menos 38 até 3.4 vezes 10 a 38, o que é uma grande faixa de valores. Mas, além do float, nós temos o double, que tem uma precisão maior, porque vai utilizar 8 bytes, e o long double, que vai utilizar pelo menos 10 bytes para representação. Esses 2 tipos, né, double e long double, vão ser usados quando você quer uma precisão maior nos cálculos. Uma observação importante aqui é que valores em ponto flutuante são valores aproximados com uma certa precisão. Então, você não deve utilizar ponto flutuante em situações em que podem ser utilizados tipos inteiros. Para a representação de texto, o tipo básico em C++ é a string, que na verdade é uma sequência de caracteres. Enquanto no char você tem um único caractere, em uma string você tem uma sequência de caracteres que é o que vamos usar para representar nomes, frases, textos curtos ou grandes. Além desses tipos, o C++ disponibiliza alguns outros tipos básicos, mas esses aí são os mais importantes e que serão mais utilizados. Bom, antes de aprendermos como podemos usar esses tipos, é importante aqui falarmos sobre tipificação forte ou fraca. Existem linguagens de programação em que os tipos das variáveis podem se modificar com facilidade durante a execução. Isso é muito comum em linguagens interpretadas, por exemplo. Em linguagens compiladas, é mais comum o uso de tipificação forte. Uma variável de um tipo não pode se tornar de outro tipo. Observe que aqui não tem uma regra de que a linguagem interpretada é de tipificação forte e a linguagem de tipificação fraca e a linguagem compilada de tipificação forte. Isso é o que ocorre mais comumente, mas não é uma regra. Então, como exemplo de tipificação fraca, vamos ver um exemplo em Python, né? Que é uma linguagem interpretada. Vejam que nesse exemplo, você tem várias variáveis que recebem valores numéricos, mas que depois recebem um valor textual e você consegue mudar o conteúdo da variável de um tipo numérico para textual. Já em C++, se você declarar uma variável como inteira e tentar atribuir um texto, o programa nem compila, pois dará um erro de sintaxe. A variável inteira, né, só pode receber valores inteiros, gerando um erro ao receber um texto. Assim, né, nós apresentamos os principais tipos em C++. Na próxima videoaula, vamos falar sobre como você pode utilizar esses tipos. Ou seja, como é que você pode declarar variáveis em C++ nos mais diversos tipos,
para uso em seus programas. Até a próxima.